Tá? Eu vou mudar, eu vou olhar para essa tela aqui, senão eu não sei por que eu estou apontando. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra, com pagamento em dinheiro. Isso limitava ou mesmo praticamente impedia o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Qual que é a situação com o acesso à terra? O que a Lei de Terras mudou em 1850? A mudança que a Lei de Terras vai trazer é muito simples. A mudança que a Lei de Terras vai trazer é a seguinte: para você ser dono de terras até 1850, você receberia essa terra, você receberia essa propriedade do imperador. Ou do capitão na colônia, do capitão donatário, tá? Ou do rei, Dom João. Então, alguma autoridade te dava o direito de explorar essa terra. Essa terra não era, portanto, em hipótese alguma, uma terra que você podia comprar, vender. A terra não era uma mercadoria. Isso vem de uma tradição feudal, isso vem desde o tempo da Idade Média, tá? Isso vem em alguns países, em algumas regiões da Europa, vem lá do período do século XIV, quando tem aquelas rebeliões camponesas, né? Ou em outros países do século XII ainda, onde vão aparecer em determinadas regiões os chamados Estatutos dos Trabalhadores. Então, lá no final da Idade Média, você não pode simplesmente pegar um pedaço de terra e falar isso aqui é meu. Né? Muitas vezes você ouve o carinha falando, mas por que o servo não simplesmente dizia, eu vou pegar essa terra aqui vai ser minha, e deixava de ser servo? Simplesmente porque ele não podia. A terra pertence ao rei, pertence a um senhor, pertence à igreja, pertence a Deus que criou a terra. Então você não pode se apropriar de alguma coisa sem autorização de um senhor da igreja ou de alguma autoridade como um rei. Tudo bem? Então, aqui no Brasil, mesma coisa. O regime de propriedade de terra, ela precisava ser concedida a você, precisava se conceder a você o direito de usar. E aí você precisava, de alguma maneira, chegar lá para o imperador e dizer o seguinte, olha, eu tenho uma quantidade de escravos, eu vou usar esses escravos para trabalhar nessa terra. Tudo bem, você tem essa quantidade de escravos que vão trabalhar na sua terra, e quando você trabalhar nessa terra com esses escravos, essa propriedade aí você pode explorar. Tá? Mas não pode vender, não pode emprestar no banco, você não pode penhorar no banco, não pode nada disso. Tá? Então a relação com a propriedade rural, né, é uma relação muito tensa. Muito tensa. Só que como eu não tinha o registro dessa terra, ela não podia ser comprada e vendida, o que acontecia na prática? Na prática, o que a gente experimentava era uma situação interessante que eu tinha posseiros. Então eu não sou dono da terra, mas eu vou ocupar essa terra aqui mesmo assim. E aí eu tenho a posse, aí eu ocupo essa terra, porque a fazenda do senhor é a fazenda do senhor. Né? Então a comunidade reconhece essa pequena propriedade aqui como minha, eu tenho esse meu pequeno rancho, esse meu pequeno sítio. Tudo bem? E aí essa situação começa a se estabilizar. Só que isso começa a crescer ao longo do século XIX, em função do número de alforrias, em função do começo da imigração, em 1847. Então essa relação, né, de posse começa a dar rolo, porque a quem pertence a terra? Né? De onde que eu recebi, de quem que eu recebi essa terra? Qual que é o limite da minha propriedade? Isso tudo começa a ficar muito difícil da gente saber. E se é difícil da gente saber, é melhor regulamentar. Então a elite latifundiária que ocupava o parlamento vai dizer o seguinte, vamos regulamentar e vamos começar essa discussão de regulamentação da terra. Tá? E como que nós vamos regulamentar? Nós vamos regulamentar justamente fazendo o quê? Legislando que é dono da terra aquela pessoa que compra a terra. Compra. E mais do que compra,
Compro o registro. Então eu preciso comprar o registro dessa propriedade. Registrar essa terra em cartório e aí essa terra vai ser minha. Então é uma forma de você organizar as propriedades. Para os senhores, para os grandes proprietários, isso daí já vai ser um rolo. Por que vai ser um rolo? Porque eles vão brigar entre eles para ver de quem que vai ser a terra. Né? Vão brigar entre eles para ver de quem que vai ser a terra. Mas é pior ainda para o pequeno proprietário, porque o pequeno proprietário ele não vai ter alternativa, ele não tem dinheiro para comprar. E se ele não tem dinheiro para comprar, ele não consegue registrar. Se ele não consegue registrar, ele não consegue provar que é dele. Então esse posseiro que não tem condição, que ocupa a terra, mas não tem condição de comprar o registro da terra, ele vai perder a terra. Por isso que vai ser favorecido o latifúndio, porque o cara que tem muitos escravos, esse sim, tem muitos escravos, tem muito dinheiro, tem o latifúndio, compra o registro. O posseiro não tem escravo, trabalha ali numa agricultura familiar praticamente, não tem muito dinheiro, não consegue comprar o título e ele acaba perdendo as terras. Isso gera o quê? Mão de obra barata para o latifúndio. Isso impede o acesso à propriedade rural para os ex-escravos. Isso impede acesso à propriedade rural para os imigrantes. Então fica uma situação absolutamente estranha, fica uma situação absolutamente contrária ao que a gente experimenta nos Estados Unidos, por exemplo, que vai garantir acesso à terra, aos Estados Unidos, por exemplo, que vai favorecer a vinda de imigrantes justamente para ocupar as terras. Então, século XIX no Brasil, fortalecimento do latifúndio. Século XIX nos Estados Unidos, fortalecimento do minifúndio. Percebe a diferença? Tudo bem? Agora vamos ver como é que vai ficar essa questão explorada aqui pelo Enem 2017. Vamos lá. Com a lei de terras, o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de... O fato legal é a criação de uma lei, né? Um fato legal. O fato legal é a criação da lei de terras. Acentuou o processo de reforma agrária? Não. Expansão mercantil, ou seja, do comércio? Não. Concentração fundiária? Acho que sim. Desruralização da elite? Não. E mecanização da produção? Não. Então, letra C é a letra que a gente vai marcar nessa primeira questão do Enem 2017. Belezinha? Tranquilo? Então tá bom. Fica aí. Bom, quem tá no Instagram, venha para o YouTube para ter uma experiência um pouco melhor. Quem está no YouTube, vamos lá, vamos trabalhar. Alguém tem alguma dúvida, já pode mandar. Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas, vou começar a tirar as dúvidas, né? Quem está entrando aqui no Instagram, vá lá para o YouTube, você vai ter uma experiência melhor. Nós estamos corrigindo o Enem 2017, né, de História, então vá lá para o YouTube, tá? Vamos lá para o YouTube assistir a correção do Enem 2017, né? 10 História, youtube.com/10dehistoria, tudo bem? Então, vamos lá. Quem está aqui no YouTube, se quiser já mandar alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar. Eu vou corrigir mais 2 questões e vou soltar um cupom para a plataforma 10 História, que já está com preço de Black November e vai entrar até dia 30. Ou seja, nós vamos ter hoje, amanhã, depois e mais um dia aí, 4 dias de Black Friday, que vai ser um preço, olha, coisa de maluco, tá? Então, segura aí que eu já vou soltar o cupom. Belezinha? Então tá aqui aquela questão, aqui gabarito letra C. Eu acho que eu comentei já o suficiente a questão, não vou justificar a letra. Vamos lá, questão Enem 2017, nessa lista que eu estou fazendo, questão 2. Vamos? Estão comigo? Então vamos lá. Mas era sobretudo a lã que os compradores, vindo da Flandres ou da Itália,
procuravam por toda parte. Para satisfazê-los, as raças foram melhoradas através do aumento progressivo das suas dimensões. Esse crescimento prosseguiu durante todo o século XIII. As abadias da ordem de Cister, onde eram utilizados os métodos mais racionais de criação de gado, desempenharam certamente um papel determinante nesse aperfeiçoamento. É muito interessante porque a gente tem um texto curto, mas um texto que revela diversas coisas importantíssimas. Ele fala de uma região fundamental para nós, que é a região de Flandres, né? Região da Itália. Flandres, no que a gente chamaria hoje ali perto da Bélgica, Países Baixos, né? Ali, França, né? Naquele pedaço ali. Flandres, né? Itália. Essas duas regiões no século XIII são regiões completamente relevantes para o comércio. Então, se eu quero falar de comércio, eu preciso falar de Flandres, eu preciso falar de Itália no século XIII. Não tem como fugir. Tudo bem? Então, está dando aqui duas regiões. E para atender essas regiões, a gente vai precisar melhorar a produção, né, de lã, justamente. E por isso eu vou desenvolver uma técnica dentro das abadias. Olha que interessante, as abadias é uma instituição católica, né? Dentro das abadias eu vou desenvolver uma técnica, né, mais racional. Então é muito interessante porque eu tenho a ideia do comércio extremamente valorizado, eu tenho a ideia da igreja envolvida, eu tenho a ideia do período e eu tenho a ideia do desenvolvimento técnico. Né? Então ele te dá um lugar, ele te dá um tempo, ele te dá uma técnica e ele te dá um produto. Né? Uma instituição, um produto. Isso é muito interessante, porque eu vou pegar todos esses elementos e vou falar, bom, o que está acontecendo na Itália século XIII? Itália século XIII, renascimento comercial. Flandres, renascimento comercial. Feira, Liga Genovesa, né? Liga Veneziana, ou lá na região de Flandres, né? A Liga Hanseática, talvez a Liga do Mar do Norte, talvez a Liga de Champagne, né? Todas essas ligas comerciais a gente vai precisar mencionar. Né? Então essas ideias aqui são todas ideias muito importantes. Tudo bem? Esses lugares são todos muito importantes. Século XII, Europa, Flandres e Itália. Liga Genovesa, Liga Toscana, Liga Veneziana, lá perto de Flandres, Liga Hanseática, Liga do Mar do Norte, talvez a Liga de Champagne, né? Diversas ligas, século XII, Itália, Flandres. Beleza? Tranquilo? Então isso é muito importante. A outra coisa que a gente está falando, participação da igreja, o produto lã. Então vamos ver o que ele quer que a gente pense a partir disso. O texto aponta para a relação entre o aperfeiçoamento da atividade pastoril e avanço técnico na Europa ocidental feudal que resultou do... Eu lembro que quando eu corrigi essa questão pensando no vestibular, corrigi ao vivo isso daqui, num cursinho que eu trabalho, a gente debateu essa ideia e o que nos levou a bater o martelo na alternativa, porque tinha duas que são muito boas, que provavelmente você está pensando, eram as seguintes. Foi justamente a palavrinha do lá no final. Resultou do. Ou seja, eu estou pensando em alguma coisa que é resultado de outra. Olha só isso daqui. É pegadinha, professor. Não é pegadinha. É uma questão que ela tem um comando que nós precisamos atender o comando. Resultou do quê? Crescimento do trabalho escravo. Pera lá, vamos pensar. Europa, século XII, Flandres, Itália. Não, você tem um pouco,
você tem quase nada de escravo ali na Itália, até mais ou menos no século XVI, você tem quase nada de escravo, mas não é escravo, sem dúvida não é escravo. Flandres, escravo? Não dá. Desenvolvimento da vida urbana. Padronização dos impostos locais. Padronização dos impostos locais. Padronização dos impostos locais, talvez, poderia, mas estranho. Uniformização do processo produtivo e desconcentração da estrutura fundiária. Essa daqui é uma questão já um pouco mais sofisticada. Essa questão aqui é uma questão que a gente já precisa pensar um pouquinho mais. Qual que é a alternativa correta? Desenvolvimento da vida urbana ou uniformização do processo produtivo? Ai, meu Deus, atenção, resposta B. Desenvolvimento da vida urbana. E por que é o desenvolvimento da vida urbana? Porque eu estou falando de comércio. Eu estou falando de uma vida na cidade que leva ao comércio. Entendeu? Então, é um processo que resultou de todo esse processo aqui em cima narrado. Todo esse processo aqui em cima narrado é um processo que só é possível porque houve o desenvolvimento da vida urbana. Porque houve o desenvolvimento do comércio em função da vida urbana, que um corrobora com o outro, mais comércio, mais vida urbana, mais comércio, as duas coisas juntas. Então, aquilo ali é resultado da vida urbana. Então, se eu tenho uma uniformização do processo produtivo, é consequência disso daqui que é a questão do desenvolvimento da vida urbana. Tudo bem? Tranquilo? Podemos continuar? Enem 2017, questão: os palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pediu o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços, dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Essa daqui é uma questão muito interessante. Por quê? Por quê? Vamos historiar um pouco. A Palestina, na verdade, aquele território do Oriente Médio é um território muçulmano. Ele é muçulmano desde quando? Desde o século VII, século VIII, século IX, século X. Ou seja, durante o período de expansão do Império Islâmico, do Império Árabe, A gente sabe que o Maomé, que começou a pregar o islamismo, o fez a partir de 622, e aí a partir de 622 ele vai unificar a Arábia. Quando ele morre, os califas começam um processo de expansão da Arábia, de expansão do território muçulmano, porque o Maomé, ao promover essa unificação, o Maomé fez o quê? Diminuiu o número de guerras, de vendetas, de disputas, então aumentou a população muçulmana, aumentou a população árabe, que tem um problema de um solo extremamente improdutivo, desértico. Então essa população precisou de mais território, precisou de mais espaço. Por isso foi preciso expandir. Bom, começou esse processo de expansão. Com esse processo de expansão, o que vai aparecer? Todo o norte da África, toda aquela região que a gente chamou de Oriente Médio vai ser conquistada, até que em 1453 Constantinopla vai ser conquistada, e aí fim da Idade Média e tal, e essa história toda.
O problema é que isso permanece muçulmano até o século XI, quando vem o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, em 1095, dizer: cristãos, nós precisamos conquistar Jerusalém, que era uma parte desse território do Império Muçulmano. E aí nós vamos ter as cruzadas. As cruzadas vêm, ganha, perde, mas no final das contas eles vão perder. Os cristãos, os cruzados, vão perder. E esse território, né, no Oriente Médio, que a gente chama hoje de Palestina, né, que tem ali Jerusalém, que tem, hoje no mapa está lá Israel, esse território vai permanecer muçulmano até o século XX, quando a humanidade se dá conta do Holocausto, com a Segunda Guerra Mundial. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a gente vai precisar, no entender do mundo ocidental, criar um Estado para os judeus, porque os judeus eram uma nação sem Estado. Então nós vamos lá, né, quase que imediatamente pós Segunda Guerra Mundial, criar o Estado judeu, o Estado de Israel. Qual que é o problema disso? O problema é que essa criação vai se dar exatamente em cima do território muçulmano. Ah, mas eles não pensaram que tinham muçulmanos ali? Pensaram, mas eles queriam criar ali, até porque seria uma forma de enfraquecer o território muçulmano, de enfraquecer os muçulmanos. Eu crio um Estado judeu ali no meio. E para criar esse Estado judeu ali no meio, a gente vai precisar empurrar os muçulmanos para o lado. Então aparece o território, né, de Israel ali em cima, com a ideia com a teoria do queijo suíço, né? Então a gente vai ter toda essa confusão ali. E com isso, como é que ficam os palestinos? Os palestinos vão perder espaço. Os palestinos vão perder espaço. Os muçulmanos dali, daquela região, vão perder espaço. E só vão assistir, né, a criação, o reconhecimento do Estado de Israel, ou melhor, do Estado palestino, frente à ONU, que foi criada, né, a partir aí de 1945, só vão assistir recentemente a elevação da condição do Estado palestino frente à ONU como um Estado observador e tal. E depois isso vai evoluir. Tudo bem? E aí Israel, em troca disso, é aliado do mundo ocidental desde então. Então, a gente tem as relações Estados Unidos, Inglaterra e Israel como relações absolutamente prósperas. E as relações com os muçulmanos muito mais decadentes, né? Muito mais frágeis do que as relações com o Estado de Israel. Muito porque a gente tem um imperialismo americano, né, que vai substituir o imperialismo inglês, o imperialismo francês nessa região, muito por conta da divisão que vai ser feita dos antigos impérios, né, do Império Turco-Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, essa situação aqui dos palestinos é uma situação muito complicada, por exemplo, por conta da faixa de Gaza, né, que tem todos aqueles embargos, todas aquelas restrições, toda aquela dificuldade que é, né, você entrar na faixa de Gaza, né? Então é um território, esse território do Oriente Médio, que até hoje traz muitos problemas. Por isso essa questão é uma questão particularmente interessante. Palestinos comemoram elevação de status na ONU com bandeiras e fogos, de uma reportagem da Folha de São Paulo de 2012. A mencionada resolução da ONU referendou delimitação institucional das fronteiras territoriais. Não, isso daí já estava relativamente delimitado. Embora Israel adore invadir, né, o território muçulmano, a gente sabe que a fronteira já estava relativamente delimitada. Aumento da qualidade de vida da população local. Não, disso não se fala. Isso daí não se fala, né? Por que não se fala?
porque é uma opressão, é uma tristeza, é uma coisa impressionante. Você olhar a miséria do povo palestino, especialmente na faixa de Gaza, não se comenta, né? Mas é muito triste. Implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Tratado de paz com os israelenses seria uma boa alternativa, né? Mas fazer um tratado de paz com quem não te obedece, com quem não te reconhece, com quem não respeita os limites do seu país, é extremamente difícil. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional. Ou seja, a comunidade internacional, a ONU, reconheceu uma demanda, um pedido da população local. É isso que acontece. Então, quando a ONU reconhece o Estado palestino, ela está dizendo, sim, existe ali um Estado, né? Então a gente tem ali um país que tem as suas demandas, que tem o seu povo, que tem a sua nação, que precisa ser respeitado. Tá? Agora, equiparação da condição política com a dos demais países, isso não, porque não é um membro da ONU. Isso daqui é apenas um Estado observador, não membro, quer dizer, mas pelo menos é um Estado. Tudo bem? Podemos seguir adiante? Questão Enem 2017 é a seguinte. Temos essa imagem de uma mulher negra com uma criança coladinha nela. O que essa imagem revela? O que essa imagem parece ser? Olhando de cara, a gente pensa, isso daqui é uma sociedade escravocrata. A gente pensa, essa pessoa é uma pessoa que tem uma relação muito íntima com essa criança, né? E essa criança é uma criança muito rica. Por que eu penso tudo isso logo de cara? Porque não é qualquer um que poderia ter um escravo assim, uma escrava assim, manter uma pessoa escravizada, né? E essa criança dificilmente, né, teria um afeto muito grande se essa pessoa escravizada não fosse uma ama de leite, né? Mas eu estou dizendo isso direto só de olhar para a imagem. Vamos olhar um pouquinho o texto de apoio e vamos olhar as alternativas, né? Bom, texto de apoio. Fotografia de Augusto Gomes Leal e da ama de leite Mônica. Cartão de visita de 1860. Observa, ele é o Augusto Gomes Leal. Ele tem nome e 2 sobrenomes. Ela é a ama de leite Mônica. Ela é a Mônica. Ela não tem Gomes Leal. Né? Quem será? Quem terá sido Augusto Gomes Leal? Né? Depois eu vou dar até um Google, ver se eu acho. Aqui um texto da Kutsukus. Amas mercenárias, o discurso dos doutores em medicina e os retratos de amas, Brasil, segunda metade do século. Bom, tá lá, tá posto. A fotografia datada de 1860 é um indício da cultura escravista no Brasil ao expressar. Bom, nós temos que ter muita atenção com essa questão, porque ela fala assim, ao expressar. O que ela vai expressar? Então eu preciso olhar para a fotografia e pensar na fotografia na relação com o passado. Eu não posso olhar para a fotografia apenas pela fotografia e tampouco posso olhar para a fotografia pensando, né? Independente do passado, ou pensar o passado independente da fotografia. Eu tenho que fazer um vínculo entre os dois, eu tenho que estabelecer uma relação entre os dois. A foto dentro do contexto e o contexto na relação com a foto. Se eu encontrar aqui alguma alternativa que fale do passado sem a foto, não serve. Se eu encontrar uma alternativa aqui que fale da foto sem o passado, também não serve. Eu preciso estabelecer uma relação entre os dois, né? Expressar a, né? Indício da cultura escravista, expressar a.
Letra A. Ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Interessante essa alternativa, né? Integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família como pilar da sociedade imperial. Por favor, né? Como novela da Globo, né? Como novela. Que o cara tá lá e ele ama a funcionária, o empregado ama a patroa e trabalha 24 horas por dia para a patroa, não tem férias, não tem descanso, não tem nada. Não, isso não. O escravo não era assim, eu vou sustentar o pilar, não. Melhoria das condições de vida dos escravos observada pela roupa luxuosa, associando o trabalho doméstico a privilégios para os cativos. Olha, a roupa luxuosa, claro que não, mas o trabalho doméstico como privilégio para os cativos, isso é. Uma pessoa escravizada no trabalho doméstico, ela é melhor para ela, né? Para ela. É um prêmio muitas vezes. Muitas vezes é porque chegou numa idade que não aguenta mais o trabalho no eito, não aguenta mais um trabalho mais pesado. Aí vai fazer um trabalho doméstico que é mais leve do que comparado a cortar cana ou a catar café, entendeu? Né? Então é mais leve se eu pensar outros trabalhos possíveis. Agora, a roupa luxuosa, isso daqui não sei, tá? Isso daqui não sei se é exatamente isso, eu não colocaria dessa forma. A esfera da vida privada centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Bonita essa expressão, né? Bonita essa expressão. Infantes, né? A esfera da vida privada centralizando a figura feminina para afirmar o trabalho da mulher na educação letrada dos infantes. Isso é uma forma bonita de dizer uma coisa que tá bom, mas não se relaciona com a foto. O trabalho da mulher na educação letrada dos infantes está sugerindo que a escrava ensine a ler e escrever a criança? Acho que não, né? Acho que não. Escravo, menos de 1% dos escravos sabia ler. Né? Menos de 1% dos escravos sabia ler. Então, não. Distinção étnica entre senhores escravos, demarcando a convivência entre estratos sociais como meio para superar a mestiçagem. Eu não sei se eu entendi muito bem o que essa alternativa dizia, tá? Mas eu gostei muito da letra A, então nós vamos ficar com a letra A. Integração dos escravos aos valores das classes médias, cultivando a família... Mentira. Ambiguidade do trabalho doméstico exercido pela ama de leite, desenvolvendo uma relação de proximidade e subordinação em relação aos senhores. Observa que interessante isso aqui. Ela é ao mesmo tempo subordinada, mas ela é muito amada pelo filho, pela criança. Então, essa relação com o escravo é uma relação ambígua, porque ao mesmo tempo que o escravo certamente, a ama de leite certamente se afeiçoa pela criança, e a criança pela ama de leite, o senhor tem uma relação muito violenta com a escrava. Por que violenta? Pombas, porque mantém escravizado. Então tem uma ambiguidade aí, é uma questão que envolve muito carinho, mas também envolve muita pancadaria, envolve subordinação, envolve muita violência. Tá? Então a gente fica com a letra A nessa questão. Tudo bem? Questão Enem 2017, vamos ler junto. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Uma questão extremamente complexa. Questão indígena no Brasil. Vamos falar um pouquinho dos indígenas. Eu posso falar dos indígenas no momento da descoberta,
No momento da descoberta, a gente vai olhar para os indígenas, às vezes, como extremamente puros, extremamente dóceis, perto do céu, e outras vezes eu vou olhar para os indígenas como pessoas absolutamente selvagens, absolutamente bárbaras, absolutamente cruéis. Por que dóceis? Porque não faz comércio, porque andam nus, não tem essa questão que o cristão tem com o corpo, né, das vergonhas, do pecado. Por que bárbaros? Porque dormem amontoados, né, selvagem, porque dormem amontoados em ocas coletivas, e isso para um cristão europeu do século XVI é o pior que se pode fazer. Só não é pior do que outra prática que alguns grupos indígenas tinham, que é a prática do canibalismo. Do canibalismo. Então é uma situação tenebrosa. É uma situação tenebrosa. Qual situação? O indígena, lá no momento da descoberta, às vezes é puro, santo, tem que ser salvo, às vezes é absolutamente bárbaro e tem que ser catequizado e muitas vezes tratado com crueldade por ser subhumano, por ser selvagem. Existe a herança desse pensamento ao longo de todo o século XVII, ao longo de todo o século XVIII, todo o século XIX e mesmo no século XX. É muito comum as pessoas no século XX e até no XXI olharem para o indígena como alguém puro, como alguém dócil, como alguém que chega a ser até perto de um animal, inocente, meigo, né, que você tira diversas características que qualquer ser humano tem. É muito comum você encontrar pessoas que olham para os indígenas idealizando o indígena como uma pessoa desprovida de sentimentos ruins, de coisas ruins. Então isso é muito negativo. Por quê? Porque evidentemente que o indígena, como qualquer ser humano, tem suas virtudes e tem suas desvirtudes. Então não dá para idealizar. Né? Não dá para idealizar. Mas eu também tenho pessoas que olham para os indígenas como pessoas inferiores, incivilizadas, que não merecem o mesmo tratamento digno, respeitoso que as outras pessoas merecem. Então, até hoje, eu tenho um olhar sobre o indígena que é fruto, em grande parte, desse primeiro olhar etnocêntrico. Né? Eu, branco, europeu, que vou olhar para esse indígena com desprezo, porque ele é diferente de mim, ele é, portanto, pior do que eu. Tá? Então, essa situação, essa relação, é uma relação entre, né, aquilo que eu vou chamar de civilização ocidental e a civilização nativa das Américas. É uma relação que vai ser sempre tensa. Sempre tensa porque a população ocidental europeia vai chegar aqui e vai querer as terras da população nativa. E aí a gente vai ter os diferentes conflitos, os diferentes embates. Nós sabemos que lá, só em 1752, mais ou menos, o Marquês de Pombal vai dizer que os indígenas são pessoas, são súditos do rei de Portugal, à mesma maneira que os brancos são súditos do rei de Portugal. Então, os indígenas também têm que ser governados e também estão sujeitos às mesmas regras e mesmas normas que os outros súditos do rei de Portugal. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu tenho, a partir desse momento, metade do século XVIII, uma população indígena que deve respeitar esses princípios, que deve respeitar os costumes europeus, que deve, portanto, se livrar da opressão dos jesuítas, que estão indo por todo o território catequizando, colocando os indígenas em reduções, em missões jesuíticas, né, justamente para convertê-los ao cristianismo. Então era até uma estratégia do Pombal se livrar dos jesuítas, a gente sabe disso, fala disso numa outra aula na plataforma. Mas o fato é que
a criação de territórios indígenas, né, de parques indígenas, como o Parque Indígena do Xingu, que depois vai ser o território indígena do Xingu, porque não é um parque, é um território, né? Então a gente vai ver processo de demarcação de terras, de reconhecimento de terras, até que chega a ditadura. Tudo isso, né? As expedições dos irmãos Vilas Boas, as expedições do Marechal Rondon, né, na primeira metade do século XX, os Vilas Boas vêm até um pouco depois da primeira metade do século XX, mas quando a gente chega lá, governo do Jânio Quadros, né, um governo muito importante para os indígenas, né, isso está na aula da plataforma, mas quando a gente chega lá no século XX, na ditadura civil-militar, o olhar que os militares têm para os indígenas é o olhar de alguém que não reconhece, de quem não atribui valor para os indígenas e que vai simplesmente tratorar, vai simplesmente passar por cima, vai simplesmente dizer, não, eu não tenho que respeitar você, eu não preciso respeitar você. Então essa situação vai trazer uma situação muito desconfortável, porque os indígenas querem reconhecimento e os militares não querem reconhecer os indígenas. Resultado disso, massacre dos indígenas, garimpo na terra indígena, contaminação do solo, destruição das aldeias, aculturação das tribos, quer dizer, só coisa ruim, absolutamente só coisa ruim. Tá? Bom, até que vem o final da ditadura. E aí, de alguma maneira, com o final da ditadura, nós vamos tentar desfazer as coisas ruins da ditadura. Se livrar do chamado entulho da ditadura, que eram diversas agências reguladoras, um Estado super inchado e um olhar para os indígenas extremamente preconceituoso, extremamente desrespeitoso, portanto. Então, quando aparece esse artigo 231, que está na Constituição, ela tem por objetivo cuidar um pouco melhor da população indígena. Como? Reconhecendo os indígenas e colocando por lei o dever de preservar as tradições, organização, costume, língua, crença, tudo, né? Dessas populações que já estavam aqui antes da chegada dos europeus. Tudo bem? Então, a persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre... Qual que é a questão aqui? Etnia e miscigenação racial, sociedade e igualdade jurídica, espaço e sobrevivência cultural, progresso e educação ambiental, bem-estar e modernização econômica. É uma questão que traz várias coisas que a gente poderia debater. Você sabe que o Enem, como ele busca determinadas habilidades, determinadas competências, ele traz muitas vezes essas questões assim, que você fala, mas poderia ser dependendo do olhar e tal. É a letra C. Espaço e sobrevivência cultural. O Enem tem disso. Por que é espaço e sobrevivência cultural? Porque é o que ele está dizendo aqui, ó. A sua organização social, os territórios originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, cabe à União, ou seja, ao Estado brasileiro, preservar o território indígena com tudo que tem em cima, inclusive o rio. Não adianta eu poluir um rio lá na cabeceira e jogar o rio poluído no território indígena, porque isso vai matar o indígena que vai consumir essa água. Né? É uma das questões complicadas do garimpo em terra indígena, né? Porque você polui o rio numa ponta, o índio vai tomar água com mercúrio lá embaixo, ou vai matar o peixe, o índio não vai ter o que comer. Né? Então tem toda uma questão aí para você garantir a sobrevivência enquanto ser humano, enquanto espécie, né? Na verdade, enquanto espécie, enquanto um animal que precisa ocupar um território, né? Enquanto um ser vivo, né? E também o fator ser humano, que é o fator de se ser uma pessoa e portanto, ser dotado de uma cultura. Né? Então você precisa garantir a sobrevivência e precisa garantir
a sobrevivência mais do que física, a sobrevivência cultural. Tá certo? Tudo bem?